Então, vamos começar agora a reposição, né? A aula de reposição da segunda avaliação. Pode começar a apresentar. De português instrumental e métodos científicos, né? Pode começar, Cauane. O slide está mostrando, professora? Está mostrando a sua tela, mas não o slide. Eita, peraí. Vou aprender aqui como faz isso. Você pode apresentar a tela inteira, né? Ou você pode apresentar só o arquivo que você quer mostrar. Isso. Coloquei a tela inteira agora, foi? Tá bom, foi. Agora eu estou vendo. Boa tarde, meu nome é Cauânia e o tema do meu trabalho é estudo da viabilidade das microalgas na produção de biocombustível. Meu trabalho ele é composto por introdução, objetivo, referencial teórico, metodologia, resultados esperados, conclusão e as referências. Em questões ambientais, configura-se uma das preocupações da atualidade, isso porque o uso de recursos naturais está cada vez maior. O setor energético é um dos que mais demanda recursos naturais. Alguns dados que o consumo de energia mundial anual foi em torno de 11,295 milhões de toneladas equivalentes de petróleo, e os combustíveis fósseis foram os responsáveis por 88% desse consumo. Aqui eu trago um gráfico do consumo de energia nos países da OCDE e do Brasil. Esse gráfico ele mostra que nos países da OCDE o petróleo foi 40,8%, que é a partezinha branca, e no Brasil foi 48,9%, então é um consumo muito alto. E com o uso elevado desses recursos no setor energético, então busca-se meios sustentáveis para fazer novos combustíveis, para fazer os biocombustíveis. E um desses meios são as microalgas, são os micro-organismos. O objetivo geral é o estudo da viabilidade das microalgas na produção de biocombustíveis, e o específico é o estudo das microalgas, estudo dos biocombustíveis, do óleo das microalgas e da produção de biocombustíveis por microalgas. Mas o que são as microalgas? Existem diversas espécies de algas no mundo e um desses grupos eles são formados pelas microalgas. As microalgas são micro-organismos unicelulares que possuem clorofila e outros pigmentos. Normalmente elas utilizam CO2 e luz solar para produzir carboidratos, lipídios, proteínas. Tem estruturas simples e devido a essas estruturas simples são mais eficientes na conversão de energia solar do que as plantas superiores. Dá para formar diversos bioprodutos, e esses bioprodutos podem ir para diversas áreas, como alimentação humana, alimentação animal, os biocombustíveis, cosméticos e entre outros. Os combustíveis, na literatura, ele é descrito como toda substância renovável. Um exemplo são o biocombustível, são o biodiesel. Então, existem três tipos de... os biocombustíveis são divididos em três grandes grupos. Os biocombustíveis de primeira geração, que são derivados de vegetais, que são óleos vegetais, gordura animais e entre outros. O de segunda geração, que são resíduos agrícolas, que é bagaço de cana-de-açúcar, bagaça de maçã, de uva e entre outros, e o de algas, que são as microalgas também. Produção de biocombustíveis por microalgas. As microalgas, atualmente, elas conseguem ser viável na produção de 4 tipos de biocombustíveis, sendo ele o biodiesel, que é através do óleo, eles extraem, nas microalgas são diversas cutículas de óleo, então eles extraem esse óleo e ela é usada como matéria principal. No bioetanol, no biogás, no biohidrogênio, ela é usada só como substrato na fermentação. Então, ela não é a matéria principal, mas também dá para ser usada, então dá para produzir. Então, esses são os 4 tipos de biocombustíveis. O biodiesel ele é obtido por transesterificação, o bioetanol por fermentação, o biohidrogênio também por fermentação e o biogás por digestão anaeróbia. Eu vou falar do principal, né, que é usado mesmo como matéria-prima, que é o biodiesel.
A produção de biodiesel a partir de microalgas tem um elevado potencial, tendo em vista que elas têm alta taxa de lipídio, que é a matéria principal da produção do biodiesel. Então, diversas espécies podem acumular de 1 a 70% do peso seco, podendo chegar a 90% sobre algumas condições. O que eu coloquei uma imagem da etapa do processo da obtenção de biodiesel a partir das microalgas. Primeiro é o cultivo, depois biomassa, colheita da biomassa, extração do lipídio e, por fim, depois de todo esse processo, gera o biodiesel. Aqui é uma comparação com diferentes matérias-primas. Como podem ver, as microalgas elas são super produtivas, né? Atualmente, o mais usado é mamona e soja, mas tem outras fontes também, e as microalgas têm uma produtividade muito elevada em comparação às demais. Algumas das vantagens são maior eficiência fotossintética do que as plantas superiores, com potencial de converter 3 e 8% da energia, períodos de colheitas curtos, facilidade de crescimento, pois elas crescem em qualquer lugar, só precisa de luz e nutrientes, e capacidade de produzir maior quantidade de biomassa de óleo por hectare, como foi mostrado no quadro anterior. A metodologia, em relação à classificação, esse projeto segue a classificação do objetivo como descritiva, pois é uma pesquisa baseada em assuntos teóricos, e a abordagem é uma pesquisa qualitativa, pois feito uma análise de todos os dados coletados sobre o tema. A etapa foi usada pesquisa bibliográfica, análise de dados, redação preliminar, correção e a apresentação. Esse é o meu cronograma. Minhas atividades foram pesquisa bibliográfica, análise dos dados, redação preliminar, revisão, correção, finalização e apresentação, e os xizinhos são os meses que eu usei para fazer tudo. Os resultados esperados eram a viabilidade das microalgas na produção de biocombustíveis, produção de biodiesel através de microalgas, o bioetanol usando microalgas como substrato, biohidrogênio usando microalgas como extrato e também o biogás usando como substrato. Conclusão: visto os problemas ambientais decorrentes, observa-se a necessidade de encontrar outras alternativas para prevenir a degradação ambiental originada dos recursos naturais. Nesse cenário, as microalgas elas se tornam uma alternativa viável para o futuro, para ajudar a solucionar esses problemas ambientais de forma sustentável e ainda gerar os bioprodutos para diversas áreas, como alimentação humana, animal, cosméticos, entre outros. Nesse estudo, as microalgas ela mostram seu potencial para a produção de biocombustível de forma sustentável, assim diminuindo os danos ambientais causados pelos combustíveis fósseis. Contudo, apesar dos avanços obtidos pelos pesquisadores e empresas de todo o mundo, a biotecnologia microalgal ainda precisa ser aperfeiçoada, estudos potencializados, sendo então necessários maiores investimentos nessa área. Referências, enfim, esse foi o meu trabalho. Parabéns, Calônia. Apenas uma coisa, esse projeto é o projeto do TCC, né? Não é você coloca metodologia do TCC, não é que você fez dentro. Tá bom? Eu só coloquei o títulozinho só da parte que eu usei mesmo. Aí eu vou colocar. Completar, porque a ideia era fazer o projeto de TCC, né? Isso. Ju, quer apresentar o seu? Oi, professora, boa tarde. Sim. Boa tarde. Eu vou apresentar, então. Ok. Eu vou aqui. Tá escutando direitinho? Sim, estou escutando bem. Professora, só uma dúvida enquanto ela está montando a apresentação. Aí a gente vai colocar lá o texto escrito por completo e o slide ou só o texto? Porque lá dá para botar só um anexo. Aí é os dois ou só um? Na verdade, você pode colocar mais anexos, mas só o texto, só. Não precisa do slide, não, tá bom? Porque já está gravando. Ok. A senhora está vendo direitinho? Tô, Ju. Pois bem, o meu projeto de TCC tem como título Acessibilidade em supermercado e hipermercados.
Ele é composto, né, o projeto de TCC pela introdução, objetivos, fundamentação teórica, metodologias, cronograma, resultados esperados e conclusão. E, por fim, referências bibliográficas. Falando sobre a introdução, a gente sabe que no mundo que vivemos existe pessoas que enfrentam diversas dificuldades, diversas deficiências. Eu vou apresentar assim que fica melhor, porque está passando direto. Diversas deficiências, seja elas visuais, físicas, mentais. Pela Organização Mundial da Saúde, a deficiência ela faz parte da natureza do indivíduo ao longo da vida. E é provável que grande parte das pessoas, de alguma forma, possa apresentar uma deficiência, seja ela permanente ou temporária. E aqueles que sobreviverem ao envelhecimento enfrentarão dificuldades cada vez maiores com a funcionalidade de seus corpos. Especificando a deficiência relacionada aos físicos, a grande dificuldade no super e hipermercado é que eles enfrentam muitas dificuldades, pelo fato de que o estabelecimento ele não está, muitas vezes, de acordo com a necessidade. E essas pessoas, elas não têm como comprar algo por falta de suportes. Pessoas com mobilidade reduzida, ela não tem digamos, a facilidade de pegar várias coisas no mercado, né? Isso. Então, há uma dificuldade para o deficiente físico no super e hipermercado, que deveria ter uma acessibilidade maior por ter um direito, né, para o portador de deficiência física. Mais para frente a gente vai ver algumas leis que relatam esses direitos de acessibilidade a deficientes. De acordo com a Azevedo, ser acessível é a condição que cumpre um ambiente ou espaço, ou objeto para ser utilizado por todas as pessoas. Então, automaticamente a Azevedo ele está dizendo que o lugar ele precisa ser adequado para ser acessível a várias pessoas e não somente a um grupo de pessoas. O projeto ele tem como objetivo geral o estudo dos métodos aplicados à melhoria da acessibilidade. Já os específicos, ele tem um levantamento bibliográfico e equipamentos para auxiliar esses deficientes físicos. É importante ressaltar que esse projeto de TCC ele tem como fundamento especificamente os deficientes físicos. A fundamentação teórica. Eu realizei em 3 passos. O primeiro é falando sobre a acessibilidade, que, de acordo com a Constituição de 1967, foi decretada em 17/10/1978, afirmando que é assegurado que os deficientes tenham a melhoria de sua condição social e econômica. Pela Lei Brasileira de Inclusão, de acordo com o artigo 3, considera-se a acessibilidade pessoas com possibilidade e condições de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações. Todo esse conjunto
ele é para o uso coletivo. Foi criada essa lei justamente para incluir todos, tanto na zona urbana como na rural, por pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. Falando ainda sobre a acessibilidade, mesmo com tantas leis regulamentadas hoje, né, nos dias de hoje, e direitos que dão a garantia dessa acessibilidade, ainda existe uma dificuldade, uma negligência de vários estabelecimentos que limitam o acesso a pessoas desse tipo. O desprezo dessas leis pode causar obstáculos que prejudicam, né, o acesso físico desses indivíduos no espaço público e privado, impedindo de exercer os seus direitos de fato. Ainda falando sobre acessibilidade, as pessoas com deficiência, elas precisam de um auxílio, como rampas, sinais sonoros, pisos antiderrapantes, cadeiras de rodas, isso já para auxiliar no desenvolvimento do lugar do desenvolvimento de comprar, né, consumir. O segundo ponto da fundamentação teórica é a respeito do consumo. A gente sabe que é uma prática essencial na vida cotidiana e que é de grande importância. Por isso, todos os indivíduos, seja com deficiência ou não, necessitam ser preenchidos de alguma forma, né? Seja no sentido da alimentação, saúde, ou até algo mais complicado como viagem, entretenimento e lazer, ou cultura. Todavia, esses costumes, mesmo que seja de total facilidade e simples para os deficientes, eles estão mais fixados em encontrar, são mais no sentido de escadas e lugares, né? Eles observam essa falta de acessibilidade, né? Quando tem escadas ou lugares de difícil acesso. Essas são as dificuldades que eles encontram no seu dia a dia. No Brasil, tem a lei, né, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E informa que considera-se a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, com interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e afetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, essa lei especifica que há uma importância sobre a igualdade e que existe diversas pessoas com deficiência. As pessoas, as pessoas com deficiência físicas, ou seja, PCD, que é pessoas com deficiência físicas, sofrem uma série de desafios, como eu falei, no seu cumprimento no fator do papel de consumidor, porque existem várias barreiras e condições desfavoráveis de acesso que impede, né, deles fazer esse consumo. Os consumidores procuram cada vez mais fatores, né? Os consumidores, no modo geral, incluindo também os deficientes, eles procuram os fatores que agradam a mente e manuseio dos produtos, né? Como também o atendimento exclusivo. O terceiro ponto é a questão da fundamentação teórica, é a respeito dos componentes de assistência para os deficientes na parte motora. De acordo com Teixeira, uma escritora de um artigo, ela relata que a deficiência de modalidade tem muitas definições, dentre as quais pode ser definida como uma deforme
deformidade ou alteração no corpo de uma pessoa que causa problemas ou impossibilita, né, a relação ao seu movimento e impede de realizar de forma independente. E quando se trata de consumidores com deficiência, é bem provável que o processo natural de escolha de um ambiente de compra que deveria ter acessibilidade pode ocorrer impedimento, limita as pessoas com deficiência, né, de possuir esses ambientes do quais não tem a acessibilidade, perdão. Mas, como exemplo de um componente de assistência, o Estado de Goiás, ele decretou uma lei, né, fez uma lei, a Lei Estadual de número 21, 447, de autoria do deputado Iso Moreira. Essa lei, ela se refere à disponibilização de carrinhos de compras, adaptados a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Isso é um fator muito importante, porque reconhecemos que a maioria dos super hipermercados não tem essa lei tão conhecida, que poderia se tornar bem prático em vários mercados, né? Hipermercados, supermercados. A metodologia, ela é descritiva, é baseada em artigos e sites e é qualitativa. As etapas do projeto é levantamento bibliográfico, estudo do layout, estudo de equipamentos, análise comparativa das soluções identificadas, elaboração do projeto, entrega do TCC e apresentação. Aqui está o cronograma que foi desenvolvido nesse projeto de TCC. Bom, em relação aos resultados esperados, é bem importante sobre a consciência dos donos de estabelecimentos de super hipermercado de ter uma mudança no layout. Então, esses donos têm que pensar de que maneira pode incluir o ato da inclusão desses deficientes físicos. E também ter consciência de fornecer equipamentos e disponibilizar esses carrinhos para que haja o consumo dessas pessoas, porque por não ter esses carrinhos que disponibiliza, possa ser que alguns deficientes não vá nesses estabelecimentos por falta disso. A conclusão que temos é que, diante dessa teoria, desse estudo de barreiras, né, enfrentadas pelo PSD, faz necessário existir uma preocupação em compreender melhor o porquê da vulnerabilidade desses indivíduos. Processo para o qual pode ser vantajoso tomar como base de estudos para melhor atender essas pessoas e conseguir vantagens competitivas no mercado, uma vez que atende às demandas de consumo e, por consequência, aumentar os lucros, além do ato da inclusão social, para a melhor vivência desses indivíduos nesse mercado. Aqui estão as referências bibliográficas. E é isso, obrigada. Obrigada, Ju. Muito bem, Juzinha. Quem é o próximo? Conseguiu, viu? Achou que não ia conseguir? Professora, meu Deus.
Foi ótimo, viu, Ju? Ótimo. Bom, eu só fico orgulhosa de vocês, né? Quem vai apresentar agora? E aí, quem quer ir? Falta quem? Eu e mais quem? Luiz, vai, Lu. Deixa o Malaquias. Você chegou primeiro. Ô, Quem pode ser? professora, melhor Malaquias. Vai, Malaquias. Então você primeiro. Opa, não, tá certo. Deixa eu abrir aqui, viu, rapidão. Macedônia. Cauânia. Cauânia já foi? Eu já fui a primeira. Muito bem, velho. Falta você. Honrada. Então, um errinho técnico aqui. Então, os tímidos, né? Os tímidos ficaram para hoje. São os tímidos. Eita, no meu computador aqui, professora, eu tropecei aqui na tomada, mas agora vai. Vou abrir aqui. Então, vou entrar. Jesus. Eu vou, deixa. Beleza. Só um minuto, professor. Tá compartilhando? Alguém pode me... Eu também. Tá sim. Só botar aqui para apresentar. Pode começar? Vamos lá. Assim, de antemão, eu queria mencionar que eu troquei um pouquinho algumas coisas para encaixar melhor com algumas orientações que a senhora fez. E meio que eu troquei até um pouquinho assim o título por si, que ficou nessa questão de empreendedorismo versus a engenharia de produção, o impacto da capacitação das ferramentas na disciplina de empreendedorismo de escolas de ensino médio, foi o que faltou aí. De pontapé inicial, eu queria botar essa frase: o essencial é invisível aos olhos, do Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, que é um pensamento que eu trago para essa apresentação, é sobre a questão do o que a gente às vezes não imagina pode ser algo muito essencial para a sociedade. E eu acho que esse trabalho pode trazer um pouquinho dessa relevância para a sociedade em si. E aí o trabalho foi feito na introdução, objetivo, fundamentação teórica, metodologia, cronograma e resultado. A introdução, eu botei essas perguntas no slide para saber por que essa importância. Por que investir na educação empreendedora? Como a engenharia de produção pode ajudar? E como, né? Um jeito, no caso. Primeiro, o passo mais importante. Por que é importante? Segundo manda, em Portugal, no intervalo do ano de 2007 a 2017, ela apresenta um crescimento da economia local, independente do nível de maturidade da empresa, mas ao decorrer da maturidade, do desenvolvimento da startup, ela vai aumentando o número da geração de empregos na região, indo de 47% até 57%.
Isso é um valor tão expressivo para o desenvolvimento econômico, social e humano da região que pode até respaldar em outros desenvolvimentos também, como ambiental e social. E Turner, ele mostra que aqui no Brasil existe uma forte correlação entre o PIB e o desenvolvimento de startups. No trabalho que ele efetua, ele apresenta o desenvolvimento, o investimento, a abertura de parques de desenvolvimentos de startups e de incubadoras. E mostra que, ao percorrer do tempo, aumenta também o PIB, e num efeito gradual, semelhante, correlacional, que apresenta, pelos estudos dele, ele mostra que existe uma correlação forte, de 0,9 do fator de correlação. Isso a gente percebe que existe uma forte relação entre a economia e o desenvolvimento de startup, a abertura. Aí, a partir disso, uma pesquisa apresentada pela ABS Startups, pelo Sebrae, ele mostra que 52% das empresas elas não têm uma capacitação gerencial, eles não têm uma habilidade de gerenciar a empresa. Eles apenas abrem a empresa por oportunidade. E após 2 anos, eles acabam dando a empresa como falida. E o Global Enterprise Monitoring, a GEN, eles trabalham na questão do monitoramento dos dados. Ele é uma instituição internacional que ele monitora os dados sobre empreendedorismo de todo o globo. E eles apresentam também essa evidência que no Brasil os empresários, os fundadores de startups, eles têm muita habilidade prática para desenvolver o produto, para desenvolver o serviço, mas pouca habilidade gerencial. Eles não conseguem manter o negócio. E é mais confirmado ainda pela ABS Startup, pela questão que a maioria dos fundadores ou possuem MBA, ou graduação, ou algum mestrado. E com isso, o governo brasileiro ele percebe que existe uma defasagem nessa prática de empreendedorismo dos jovens. E eles procuram cobrir essa defasagem investindo na educação de empreendedorismo nas escolas de ensino médio, fazendo reforma do novo ensino médio, que eles aprofundam no estudo do empreendedorismo. E com isso, essa pesquisa ela busca saber como e se há uma metodologia que possa aumentar, deixar mais eficiente e capacitar nesse problema que é evidenciado, para assim a economia prosperar, tanto na região como nacionalmente. Aí os objetivos dessa pesquisa tem o geral, que o objetivo geral deste projeto consiste em propor um método para a preparação de estudantes do ensino médio para a criação de uma startup. Tal modo, terá como base ferramentas e metodologia utilizadas na engenharia de produção, tais como SWOT, FMEA, PDCA, Brainstorm, 5W2H. Este projeto também terá como objetivo a análise da viabilidade da ferramenta desenvolvida para a potencialização do perfil empreendedor do grupo analisado, avaliando todas as variáveis que afetam o estudo, tais como conhecimento primário sobre sociedade e aprendizado externo. Dos objetivos específicos, a gente tem uma questão que é o estudo bibliográfico, que a gente vai ter, como a gente vai desenvolver uma metodologia, ou um método, uma ferramenta, a gente tem que ter várias referências que conseguiram ultrapassar a barreira do tempo. Para assim a gente ter uma ferramenta, metodologia robusta que consiga desenvolver
o que é pretendido pela ferramenta e aplicar o conhecimento. O segundo objetivo específico é conhecer as ferramentas que podem entrar nessa metodologia, que no caso seriam aquelas que foram mencionadas no objetivo geral, o SWOT, a SWOT, a FEMEA, o 5W2H, o Brainstorm e o PDCA. O terceiro objetivo específico é estudar todas as variáveis envolvidas, como conhecimento externo, como a influência do comércio local, a influência do índice de desenvolvimento humano, se essa nova reforma do ensino médio pode afetar ou não diretamente no conhecimento, e se com essa metodologia, esse método pode, querendo ou não, aumentar essa questão do nível empreendedor do jovem. O quarto objetivo específico é observar a impossibilidade de aplicações, que no caso seria a observação de empecilhos que não possam, que atrapalhem o andamento desse desenvolvimento, desse desenvolvimento dessa metodologia. Porque às vezes há uma barreira que não possa ser quebrada, feito a questão do conhecimento, pois as ferramentas citadas, elas são ferramentas de ensino superior, e às vezes um jovem do ensino médio não possa conseguir utilizar. E serão essas barreiras que a gente vai observar. E, por último, desenvolver conexão entre autores e ferramentas. Uma coisa que a gente mal vê no ensino médio é questões sobre algumas questões avançadas que a gente não utiliza. E esse objetivo específico é trazer o vínculo entre autores didáticos, que no caso seriam questões pedagógicas, e os autores sobre essas ferramentas. Pois, às vezes, eles não se dão tão bem porque não houve nenhuma interação anterior. E, dependendo da situação, pode ser que haja a primeira interação. Da fundamentação teórica, ela foi separada em 5 partes. Aqui nesse quadro, você só vai ser visto 4, e no próximo vai ser o 5º. Daqui a importância de uma liderança empreendedora. Dornelas, ele apresenta a diferença entre o empreendedor e o administrador. Que o empreendedor é uma pessoa que toma riscos, uma pessoa que é arrojada. Ele é uma pessoa que toma a frente das ações. Por isso, ele vê muito que é melhor ter um empreendedor do que um administrador, às vezes, em alguma organização. Porém, Covey, ele fala que existe também uma diferença entre o líder e o administrador. Que o líder, ele não gerencia ações, não gerencia apenas acontecimentos, mas pessoas. Porque Covey, ele apresenta que o administrador é apenas alguém que chega numa empresa, apresenta as ordens, acompanha o acontecimento das ordens e segue o padrão assim diariamente. Porém, o líder, como o Covey apresenta, ele menciona que o líder ele não gerencia ações, atitudes, por assim dizer, mas pessoas. E é apresentado que isso gera uma eficiência maior na empresa. Existe um grau maior, não, por assim dizer, de confiança. Mas essa confiança seria a atitude de produzir mais com a ausência do gerente. E Silva e Signore, eles apresentam a ideia do líder empreendedor, que trata a questão do vínculo desses dois, pois eles vão tomar atitudes arriscadas e atividades de comando de um grupo, não apenas de uma pessoa, e vai mostrar uma maior eficiência para a organização, que
pode ser até mensurado dependendo dos casos. E isso evidencia a importância do líder empreendedor na organização. E para esse trabalho é essencial essa visão de líder empreendedor. A importância de um planejamento estratégico é fundamentada por Sun Tzu, que ele apresenta que a questão do planejamento estratégico vai do momento inicial até o final, até a saída da guerra, porque o livro de Sun Tzu, ele fala sobre a questão de guerra, mas é uma realidade que também pode ser levada para as empresas, que ele menciona sobre a questão de observar o seu exército, observar a força do seu exército, observar o local de guerra, observar os suprimentos e o comportamento do exército. Isso a gente analisando nos tempos atuais, como é mencionado no livro, a gente pode tirar isso como observação da equipe, da empresa, também trazendo para a observação do cenário que a empresa se encontra, a região, o comércio, os índices do local onde ela está inserida, e essa questão toda, e as pessoas que lá trabalham. E Xavier Neto, ele também reforça essa situação, onde deve ser analisado 4 pontos por ele, que ele menciona, que são desenvolvimento desenvolvendo um plano estratégico e objetivo com metas, analisar o ambiente interno do negócio, desde suas forças às suas fraquezas, observar o ambiente externo do negócio e as oportunidades e ameaças, e a validação da estratégia, para que seja alcançável e coesa com a realidade. Essa questão do planejamento estratégico, eles falam que tem que ser observado todo o campo ao redor da empresa, da organização, para que assim seja mais eficiente. E Xavier Neto, no fim, ele salientiza a questão de realmente validar se aquilo é real, pois senão pode ser que não seja a realidade da empresa e isso possa atrapalhar futuramente ou no estado atual. Do planejamento e desenvolvimento de produto, Baxter, ele traz a questão da robustez da informação no desenvolvimento, que é desde a questão do negócio, do problema que vai ser atacado, até a questão do retrabalho do produto, passando, sendo mais coeso. Ele pega o problema, ele questiona como solucionar aquele problema, ele desenvolve um protótipo para aquele problema mencionado, para que assim ele consiga reformulando o problema. O problema não, a solução. Pois ele deixa bem evidenciado que quanto mais informações você tiver sobre o problema, sobre a sua solução e como as pessoas que utilizam aquela solução, maior vai ser a venda dela, o sucesso desse produto. E assim percebemos que quanto maior a robustez de informações do problema e do produto que vai ser desenvolvido, mais suscetível ao sucesso ele é. E Luz, em 2016, ela evidencia isso novamente, que existe uma gama de quantidade de ferramentas que possibilitam um desenvolvimento do desenvolvimento do produto, planejamento de desenvolvimento do produto, que utiliza também as ferramentas mencionadas, que são 5W, 2H, método de Rosefield, SWOT, FEMEA, ciclo de vida do produto, ciclo de vida do produto e de vida do produto
e projeto, projeto de protótipo. Na aplicação, Fraga, ela traz a questão do aprendizado pela prática, que ela traz de experiência dela, da bagagem dela, que a prática ela tem um teor de desenvolvimento alto quando o estudante ele pratica o conhecimento. Ela mostra que ela apresenta o conteúdo, passa atividades de fixação, perdão, a palavra me perdi. Faz meio que um requisito para que os estudantes vão atrás das empresas para encontrar problemas, construir definir realmente o real problema daquela empresa e assim eles possam trazer a lógica e a solução daquele problema. E é uma das metodologias que a gente vai... essas 4 metodologias importâncias vão ser utilizadas durante esse trabalho realizado. E, por fim, a importância do Business Model Canvas. Dornelas apresenta que o Canvas, o plano de negócio, é uma ferramenta que serve como requisitação e o primeiro planejamento estratégico da empresa. E, há um certo tempo atrás, era menosprezado pela sociedade, mas hoje em dia se torna material de requisito para investimentos de bancos, investidores anjos e incubadoras, às vezes, em algumas determinadas, né? E Miranda, ele contradiz, apresentando o Business Model Canvas, que é uma versão resumida do plano de negócio, onde contém a mesma essência de informações, porém que resumidas e de forma mais contraída, assim dizendo, de um jeito mais chulo. E essa ferramenta, essa ferramenta, ela foi desenvolvida por Osborne e Worthfield, onde eles eles constroem pontos-chave onde é essencial para um empreendedor, para a formulação de um plano estratégico da empresa. E esses pontos-chave são 9, que eles trazem desde do desenvolvimento de um problema até os custos que são envolvidos de qualquer rateio, sendo eles segmento do cliente, onde trabalha com o problema e o nicho que a empresa pretende se instalar ou desenvolver um produto, proposta de valor, que seria o produto, onde como eles iriam solucionar o problema, os canais, que é como eles vão receber dos fornecedores, como eles vão se correlacionar com o mercado do consumidor final. Relacionamento com clientes, o próximo relacionamento com clientes, onde eles vão ter uma conexão entre eles e o cliente, desta forma, apresentando o produto, apresentando promoções e outras atividades que beneficiam o sucesso do produto. As fontes de receita seriam os lucros da empresa, que no caso seriam as formas da empresa desenvolverem uma receita, os recursos principais, que seriam as componentes importantes do produto, do serviço, que a empresa não tem como não ter, pois elas são essenciais, como dizem, recursos principais. Atividades principais, que são como a empresa vai produzir aquilo,
aquele passo a passo importante da empresa, as parcerias principais, que seriam fornecedores, parcerias futuras também, que poderiam atribuir ao desenvolvimento da empresa ou do produto, e a estrutura de custos, que seria todo o gasto envolvido na empresa. E a questão do quanto é necessário para produzir aquilo, ou quanto é necessário para enviar também. Essa é uma questão que entra neste tópico. Das ferramentas, temos, como foi mencionado, a SWOT, FEMEA, a Brainstorm, a 5W, 2H e o PDCA. Do Brainstorm, Baxter, ele fala que é uma questão da chuva de ideias, onde vai ser construído um debate onde todos da empresa que foram selecionados, desde o nível gerencial ao nível de operação, independente do cargo, se é sênior, se é novato, vai participar e vai atribuir de algum jeito nessa chuva de ideias, onde sempre vai ter um mediador, que foi a mesma pessoa que selecionou, e vai apresentar o tema. Tem o PDCA, que, segundo o Slack, é uma questão de... é um movimento cíclico, onde sempre vai ter aquela questão do aprimoramento do sistema, assim por se dizer. Onde o P significa planejamento, onde vai ser planejado todos os passos até o próprio planejamento. O D é a questão onde vai efetuar aquele planejamento feito. O C é a questão do cheque, onde vai ser coletado os dados da execução, onde vai observar os pontos-chave que foram desenvolvidos no planejamento ou não, e quais seriam novos pontos-chave a serem observados. E o A é a questão de analisar esses dados, observar como isso influencia em cada situação. E ele, como é dito, é um sistema cíclico, onde sempre que chegar na fase A, vai ficar voltando para o P, e esse efeito cíclico de desenvolvimento da empresa. A análise SWOT, por Baxter, ele diz que é uma questão de análise das forças internas e externas da empresa, onde são divididos em quatro quadrantes, onde no primeiro quadrante você vai analisar as forças internas da sua empresa, como as qualidades, os objetivos que elas conseguem alcançar. Já no segundo quadrante vai ser observado as fraquezas, os defeitos da empresa e objetivos que elas não podem alcançar para poder trabalhar nisso. E, por fim, vai ser observado os objetivos, os dois últimos quadrantes, eles são as forças externas e as fraquezas externas. Esse é mencionado que é necessário trabalhar em conjunto, pois às vezes existe algum desses pontos que podem ter mudança com o decorrer do tempo, como Luiz, acho que ficou mudo. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu tô. Eu não sabia se era eu ou o Luiz. Acho que o Luiz caiu, né? Luiz, meu consagrado, ficou mutado. Ou ele caiu. O slide ainda está aparecendo. O slide está aparecendo. Mas às vezes fica, né? Vamos esperar um pouquinho. Malaquias, é você... caiu, tá vendo? Eu tô aqui. Então, o que a gente faz? A gente espera um pouquinho ou você apresenta? Não, eu já posso apresentar agora, se a senhora quiser. Tá bom, apresenta, querido. Qualquer coisa, se Eu Luiz acho que a senhora voltar, vai ele... esperar, Luiz.
Eu não sei se ele vai conseguir voltar rápido. Pode começar a apresentar. Ah, tá certo. Deixa eu... Tá tão feita a apresentação do Luiz. Já tá engatilhado aqui. Tá bom. Google Meet. Opa, tá todo mundo vendo aí? Tá, vendo e ouvindo. Certo. Vamos lá. Eu vou aqui na minha humilde apresentação a substituição das baterias de lítio. Introduzindo ao tema e apresentar os problemas dos íons de lítio, né? Iniciar a descrição resumida do que está sendo apresentado, colocar o interlocutor no tema expressado. Vamos lá. As baterias de lítio, né? Elas... Eita, essa é a fundamentação. Tendo como objetivo, né, aumentar a produção e viabilizar as baterias de enxofre, direcionar os avanços na indústria energética daqui. Beleza. Vamos lá. O que é uma bateria? Como o lítio é usado hoje em dia, por que trocar e as alternativas que temos? A bateria, ela funciona num simples esquema onde uma parte é oxidada e o óxido é transportado, gerando uma reação química que gera energia elétrica. Normalmente, dividimos em 3 elementos: o catodo, o anodo e o eletrólito, que é o que faz esse ciclo, né? Esse transporte de energia em qualquer item que for conectado. Sabendo disso, as baterias hoje mais usadas são as de íons de lítio, que compõem como anodo o lítio, né, o próprio lítio, como catodo o cobalto, né? E daí é o problema principal. E eletrólito, o lítio também, o próprio metal lítio é usado como eletrólito. E aí o principal problema, o cobalto é um minério que, quando extraído, né, a sua extração, 60% deste minério está na República Democrática do Congo, a qual passa por mais de 5 conflitos diferentes: conflito étnico, religioso, guerras civis e governos totalitários. Tudo isso mixado, além de múltiplas gangues no país. E para ter um pingo de sobrevivência, muitas pessoas se arriscam em minerar o cobalto com ferramentas precárias, né, com picaretas e tudo. E é um metal que, ao mesmo tempo, é tóxico e radioativo, utilizado nessas baterias. Ao ponto que mais de 10% das crianças congolesas estão nascendo com deformidades e deficiências devido ao contato com cobalto. Não, faz um certo tempo, Luiz, que tu caísse. Aí, o quê? Passo para Luiz ou continuo, professora? E aí, Luiz, quer terminar logo? Continua, pode continuar. Depois o Luiz termina, tá bom? Certo. Para não quebrar o seu. Beleza. Então, e por esse motivo, 60% das reservas de cobalto estão no Congo, na República Democrática do Congo, e voltando aqui, né, para sobreviver, muitas das pessoas vão minerar com o cobalto, né, com ferramentas precárias, para poder ter uma chance de sobrevivência e fuga, né, do segundo país mais pobre do mundo. Nesse quesito, esse é um dos principais problemas causados, né, pela existência das baterias de íons de lítio. Além deles, temos também o processo de fabricação, né, que tem toda essa rede internacional do transporte do lítio, que é um metal, de certo modo, raro. A maior parte do lítio está na Austrália, Chile, Brasil, Canadá e China, né? E a sua mineração, existem 3 modos de ocorrer. Normalmente, o lítio ele não é encontrado puro na natureza, é encontrado em aproximadamente 3 pedras, 3 minerais diferentes, ao qual é feita a purificação.
Então, né, este é um dos motivos pelos quais, né, é viável a troca da bateria de íon de lítio. E as alternativas a ela temos como principal, desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto Tecnológico de Massachusetts e Universidade Nacional Chinesa, que é a bateria de alumínio-enxofre, né? As propriedades da bateria de lítio que fazem com que ela seja amplamente utilizada no mundo é sua durabilidade, sua velocidade de recarga e sua resistência, que são as maiores atualmente, além da densidade energética, que é o que faz uma bateria ter a sua capacidade, né? A capacidade por centímetro cúbico de uma bateria, né? No caso, o quanto de matéria armazena uma quantidade específica de energia. A bateria de alumínio-enxofre e a de lítio-enxofre, essas duas alternativas, elas apresentam melhorias significativas. A de alumínio-enxofre, que é a mais barata, vem sendo estudada justamente por ter materiais que são muito abundantes na Terra, como o enxofre e o alumínio. Ela é a próxima bola da vez, a próxima revolução, né, energética. Ela pode chegar até 4 vezes mais de densidade energética, ou seja, ela teria a metade do peso da bateria de lítio e o dobro da quantidade de energia suportada, além da sua mineração não degradar, né, em problemas sociais como os ocorridos na África, e ela é 100% reciclável, né, diferente da de lítio, que mesmo tem a reciclagem da bateria de lítio ela é muito complexa, e muitos países não a fazem, como o Brasil. 90% das baterias não são recicladas, né, no Brasil, por exemplo. Já de alumínio e enxofre, ela é 100% reciclável, é um processo um tanto simples. Outra vantagem dela é que ela tem, dependendo, né, da tecnologia utilizada, do dobro a 5 vezes mais ciclos. Uma bateria de celular comum de lítio, né, de boa qualidade, varia de 800 a 1.500 ciclos. Já a de lítio, né, com o mesmo tamanho e peso, ela suportaria de 2.000 ciclos a 4.000 ciclos, ou seja, você teria uma bateria com a maior durabilidade, né, e uma maior resistência, além dela ser, dados da Universidade Federal de Minas Gerais, 6 vezes mais barata do que a bateria atual de lítio, né? Visando todos esses benefícios, vemos que ela, nesta bateria, ela vai ser, né, ela já está sendo a próxima revolução industrial energética, que vai abranger principalmente no Brasil. Vamos lá. Utilizei, né, nessa pesquisa um modo descritivo, né, descrevendo o que está ocorrendo, como funciona e como está o mercado nas baterias mundialmente, de modo qualitativo e fenomenológico, né, que é o que eu busco apresentar, né, os fenômenos que ocorrem e que causam, né, todos esses problemas e resoluções das baterias em si. A principal desafio hoje é aumentar a produção, porque tinha surgido há pouco tempo outra bateria, né, dali eu apresentei as alternativas anteriormente, que era muito mais milagrosa que essa. Entretanto, o seu processo de produção é muito complexo e demorado, que são as baterias de estado sólido, e não daria para atender a demanda global por um preço acessível. Voltando, resultados esperados, graças a Deus, como está escrito, um tanto simples a substituição e o início do aumento da produção. Essa é a principal barreira atualmente, né? A anexação entre os países para a produção em massa dessas baterias de alumínio e enxofre e a de lítio e enxofre, que são semelhantes em si, mas a de alumínio, que é a que eu busco explanar no texto, é a mais utilizada. Né? E graças a Deus, a Oxygen Technology, uma empresa inglesa, veio ao Brasil, para a cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, e iniciará em 2023 a superprodução de baterias de alumínio e enxofre, resolvendo assim os problemas que eu propus neste TCC. No fim, a energia está em você. Fim. Ótimo, Malaquias. Parabéns também, querida.
Luiz, quer voltar à sua apresentação? Professora, se a internet deixar. Felizmente, nem a tela de Malaquias carregou aqui para mim. Só tá a foto dele e o resto tudo preto. Eu vou reiniciar aqui para a página para ver se melhora rapidinho. Então, gente, parabéns a todos. Pena, né, que não estão todos os alunos aqui hoje, né? Alguns já foram até aprovados, porque eu já corrigi as avaliações. Mas os trabalhos de vocês também foram excelentes. E só tenho a dizer que isso me deixa extremamente orgulhosa, né? Ver como muito de vocês progrediram e os temas que vocês escolheram foram super relevantes. Então, parabéns a todos, tá bom? Vou esperar o Luiz. Pronto, vou ver se consigo compartilhar. Alguém pode me confirmar aí quando vai aparecendo? Tá. Tá compartilhando? Ainda não. Se tá pelo celular, eu fico montado aqui e falo pelo celular. Agora começou a aparecer. Só para me nortear, eu caí onde mesmo? Qual momento? Você Ou apresento no começo? Estava na página de não, ferramentas. você está nas ferramentas. Oi? Ferramentas. Você tinha acabado de explicar o PDCA, se eu não me engano. Ferramentas é a 13. É porque 13. É porque travou a tela. Vou apresentando. Deixa eu ver se eu consigo só passar a página aqui, que aí qualquer coisa eu apresento assim mesmo. Tá passando aí para vocês? Tá. Deixa eu só dar um zoomzinho aqui para. Só que você parou na 13, né? Ah, não, mas o PDCA era o. Ah, não, o PDCA não, era o
Vai faltar o 5W2H. Tá bom assim esse tamanho para vocês conseguirem ler? Tá bom. Você Dá pra também ler. não falou do F6, né? Falou? Não. Eu falei do SWOT, Falou. então só falta o FEMEA mesmo, e o 5W2H. Paladini, ele, nessa questão do FEMEA, ele fala sobre a questão da análise do erro e como isso pode afetar o consumidor final. Pois essa questão de análise do erro tem que ser algo já essencial no planejamento do desenvolvimento do produto. Porque numa matriz, que geralmente é apresentado como matriz FEMEA, existem 3 pontos-chave, 4 pontos, 5 pontos chaves, onde é o problema, qual é o problema, quantas vezes ocorre na produção ou no produto, se ele é grave ou não, se ele pode, o nível de gravidade dele, e ter perspectiva ou não, se qualquer um que chega lá e não reconhecer o produto percebe que aquilo é um defeito ou não. E essa é uma das questões que é apresentada no FEMEA. E, por último, o ponto-chave seria a questão da solução. Qual seria a solução para aquele defeito? Como solucionar aquele defeito? E é uma peça fundamental para esse projeto. E tem também o 5W2H, que Oliveira ele fala sobre a questão do 5W2H como uma ferramenta gerencial para a questão de administrativo da empresa, da organização, que você vai responder 7 perguntas, sendo elas essenciais para qualquer tomada de decisão de uma ação, que é o que fazer, por que fazer, quando fazer, quem fazer e onde fazer. E quanto custará e como fazer. São perguntas que são essenciais para qualquer tomada de decisão ou de ação numa organização. E foi percebido que ela é essencial, existe uma importância para ela. Da metodologia, passou o slide para vocês? Alô? Passou sim. Passou sim. A classificação, ela tem um tipo, segundo Silveira, o tipo dela é uma básica, onde é uma questão de uma revisão bibliográfica, onde vai ter aquela questão dos estudos de literaturas, de livros, de artigos e textos. A abordagem dessa pesquisa vai ser uma abordagem quanto e qualitativa, pois vai observar a profundidade do conhecimento da sociedade sobre essa questão, sobre esse nível de ferramentas e a questão do empreendedorismo. Vai ser observada a quantitatividade, o nível de ocorrência, o nível de conhecimento, essa questão todinha, numerando os casos. Tem a objetividade, o objetivo, que vai ser exploratório, onde vai observar o desenvolvimento de uma metodologia através de referências, através de documentos e afins. E, por fim, o procedimento, que é um procedimento bibliográfico. Como o próprio procedimento já tem o nome bibliográfico, a gente percebe que é uma questão de revisão bibliográfica novamente, sempre fazendo um estudo do desenvolvimento dessa possível ferramenta de metodologia. As etapas da metodologia são 6, que começa com a construção de um escopo, do material de revisão e estudo,
que no caso, dependendo da situação, seria conhecido como também pré-projeto, onde vai apresentar todo o organograma que vai ser construído através dos assuntos do cronograma, de um cronograma pré-existente, da construção do método que vai ser desenvolvido, dessa questão da revisão, realmente, como vai ser elaborado. Tem a elaboração do documento do TCC, tem a revisão do TCC, para que essa revisão do TCC seria a questão de botar tudo no padrão ABNT, questão ver se realmente aquela citação condiz com o autor, e a questão de se está faltando alguma outra citação ou menção no documento. E, por fim, a entrega, submissão do TCC e apresentação. Do cronograma, ele tem que ser distribuído de forma que fique dentro de 6 meses, para respeitar o semestre letivo da universidade. Então, dessa forma, foi distribuído um mês para cada atividade, e ficando, respectivamente, atividade 1 no mês 1, atividade 2 no mês 2, e assim, respectivamente. Existem pontos que não estão apresentados aí, mas sobre a questão do primeiro e da terceira etapa, da primeira e da terceira da quarta etapa, eles são bastante similares. Mas a questão do primeiro, dessa construção, ela sempre vai estar ocorrendo no decorrer do projeto, até pelo menos a entrega. Porque ele sempre vai estar aquela busca de novas literaturas, e a quarta etapa é só uma revisão de conferência do projeto. Parecendo bastante similar, mas nesse ponto, o primeiro seria a questão de adição de novas literaturas. E o quarto seria só reorganização, pontos a serem observados e afins. Dos resultados, dos resultados, foi efetuada uma pesquisa, ele é dividido em etapas, onde seria a busca de ferramentas similares ou de métodos para ver se já existe algo pré-existente. A segunda etapa do resultado, no caso que seria da construção do método, da elaboração, seria a questão de revisão, onde vai ser atribuídos autores que vão complementar, e, por fim, a construção real através de restrições e benefícios que a ferramenta pode tomar. Aí, do resultado final do método, existem 5 tópicos que o método ele vai trazer para a sociedade. Seria a elaboração de uma equipe, elaboração de estratégia, definição do problema, definição de solução e desenvolvimento de solução. A elaboração da equipe vai ser construída uma equipe entre os jovens, onde eles vão desenvolver habilidades de reconhecer os pontos fortes e os fracos deles, e essa característica de ser jovens, líderes empreendedores, como diz Silva e Signore, da elaboração da estratégia, eles vão desenvolver como um planejamento estratégico da empresa, da organização, que no caso seria do grupo, e será observado
o andamento deles, o estado atual, os pontos fortes do conjunto e os pontos fracos. O terceiro ponto seria a definição do problema, onde eles iriam trazer um problema da sociedade e iriam observar como ele existe, como é a lógica dele, tudo por trás desse problema, desenvolvendo informações, ou como é mencionado por Fraga. E tendo a definição da solução, onde eles vão construir uma solução para aquele produto, como Baxter, ele mostra que para você desenvolver a solução, você tem que primeiro ter o problema, e por isso tem que ter uma definição de uma solução robusta. Eles vão deixar essa solução robusta através de ferramentas, que nem o SWOT, FEMEA, o 5W2H, e por fim o desenvolvimento da solução. Como essa solução vai chegar no mercado? Como o mercado vai reagir a essa solução? Por que essa solução é uma das melhores segundo o mercado? E termina aqui. Parabéns, Lu, parabéns. É incrível como você progrediu, né? Todos vocês, né? Mas alguns eu tive a possibilidade de acompanhar mais do que outros. Então, gente, eu vou fazer, para terminar o nosso encontro, eu vou colocar aqui as mesmas perguntas que eu coloquei na última avaliação, né? Porque alguns não estavam. E eu queria saber de vocês o que vocês acharam da disciplina, né? Se vocês gostaram, se não gostaram, se vocês acham que essa disciplina vai ser útil para vocês, não só para o TCC, mas também dentro do ambiente de trabalho de vocês no futuro, né? E também proposição de melhorias, se vocês gostariam de propor alguma melhoria para a disciplina. Quem quer falar? Ju, você gostou? Fala, Malaquias. Vou falar logo, né, já para deixar no ar. Professora, falar aqui, né, na minha análise técnica. Eu gostei muito da disciplina, principalmente porque ela traz e trouxe, né, uma perspectiva, né, do funcionamento estrutural da ciência em si, né, que a gente pode, mesmo aqui no meio da graduação, desenvolver soluções, análises, pensamentos que possam, né, ajudar na parte tecnológica, na parte pessoal, ajudar até os próprios professores também, quem sabe. E é uma disciplina que agregou muito para mim. Por mim, eu teria colocado no primeiro período, teria sido muito maravilhoso. Gostei também da senhora, da maneira que a senhora explicou. A senhora esclareceu muitas coisas que eu ainda tinha dúvida, que eu nem pensei em pesquisar. Então, eu só tenho a agradecer por essa matéria e pelas suas aulas. Muito obrigado. Eu que agradeço, querido. Obrigada. Obrigada, que bom, né? Eu acho assim, talvez no primeiro período você não tivesse maturidade suficiente para aproveitar a disciplina como você aproveitou agora, né? Eu não sei, né? Eu acho que ela foi colocada... qual o período qual o período que vocês estão cursando? Na verdade, eu não sei. É sexto? Cada um é um diferente aqui, né? Essa disciplina é do sétimo, né, Luiz? Ou é do oitavo? É do sétimo. Do sétimo. Sétimo. Talvez, eu acho isso, né? Eu acho que vocês talvez não tivessem maturidade no primeiro período. Até porque quantas metodologias, quantas ferramentas vocês tiveram oportunidade de conhecer ao longo do curso, né? E quando vocês pensam no TCC, ter toda essa bagagem ajuda muito, né? Bom, é minha visão, né? Eu acho que no primeiro período não seria um bom momento para essa disciplina. Talvez, né, um pouco mais cedo, mas primeiro período seria complicado, né? Obrigada, Malaquias. Obrigada de verdade. Fala, e você acha que tem alguma coisa que poderia fazer para melhorar? Não há nada bom que não possa melhorar, né? Bem,
Alguma Agora, sugestão? sempre tem. Não, talvez o... Como a senhora é a primeira vez, né, que deu a disciplina, Hum, essa disciplina em si foi bem, graças a Deus. Eu até perguntar, a senhora dá outra disciplina além dessa? é, eu queria dar organização do trabalho, você está fazendo também, né? Organização do Não, trabalho. paguei ainda não. Não? Não? Ah, então, organização do trabalho. Então, Eu pensei que você estivesse fazendo. bem, como Bom, pegou na metade, eu acho que ficaria legal, né, no caso, depois a senhora fazer a conexão, né, entre todos os assuntos da disciplina em si, um escalonamento, né, indo de um ponto ao outro, puxando um e o outro, né, uma mesclagem. Mas tá ótimo. eu queria, como eu escrevi um livro, né? Bom, no meu mestrado, no meu doutorado, eu trabalhei com problema de escalonamento da produção, né? Aí eu estou falando do problema de planejamento da produção mesmo. E como esse é um assunto importante para o engenheiro de produção, que trata diretamente com a questão da eficiência no planejamento, e como eu escrevi esse livro, eu queria dar essa disciplina. Mas, infelizmente, há outras disciplinas que precisam ser dadas, né? E aí, se eu for dar essa disciplina, eu acho que seria uma disciplina mais... bom, quem fez GP2 comigo, presencialmente, já ouviu falar sobre esse assunto, né? Mas aí, nesse caso, seria dado de forma mais aprofundada, né? Mas não, como não está, né, dentro do plano, né, de ensino da engenharia de produção, aí isso seria uma coisa mais para o futuro, né? Eu não sei, eu vou ver, né? Se vocês tiverem interesse, vocês podem até falar com a Társila, tá certo? Eu tenho vontade de dar. Se eu não der essa disciplina, introdução ao problema de escalonamento da produção, dentro do curso, eu tenho vontade de dar ela como um curso à parte, né? Ou colocar no YouTube, ou um projeto de extensão, né? Eu gostaria de fazer. E esse assunto ele é interessante porque ele é um assunto, como que eu vou dizer, não é um assunto muito qualitativo, né? É mais aplicado, é mais a parte de metodologia, matemática, né? Então, eu acho bem interessante. Mas, por enquanto, né, nesse semestre próximo, eu acredito que vai ser organização do trabalho mesmo. Tá bom, Malaquias? Tá certo, obrigado. Eu respondi, né? Eu lembro um amigo meu falou que eu sou muito prolixa, mas eu não sou a única, né? Eu acho que no Brasil é um costume, né? Fala, Ju. Ju tá aí? Oi, professora, eu tô sim. Eu confesso que quando eu tinha medo de pagar essa matéria, porque era uma matéria que eu já lhe falei, a questão da minha dificuldade na escrita, tudinho, e eu ficava, meu Deus, vai esse período mesmo, aí eu coloquei o português, né, para pagar, porque só um momentinho. Aí, assim que João Marcos saiu, né, o outro professor, e entrou a senhora, eu disse, meu Deus, eu acho que eu estava já sem esperança dessa matéria. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer esse projeto? Uma coisa interessante que eu percebi, né, da senhora, que a senhora começou, porque assim, se eu fosse pensar em um tema,
eu não queria conseguir chegar, né, em um tema adequado. Aí eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer esse projeto? Eu não sei nem o tema que eu vou falar. E quando a senhora disse, olha, pense no problema, ou numa coisa que você goste. Aí foi quando eu me lembrei que eu tinha ido lá para a Unicompra e que eu achei muito legal o equipamento. Aí me veio a ideia de fazer sobre acessibilidade, né, nos hipermercados. Mas a senhora sabe o quanto foi minha luta. Eu reconheço que não foi nada fácil, não. Chegar até a pensar, meu Deus, como é que eu vou terminar esse projeto? É terça-feira que eu vou apresentar e nada. Mas, graças a Deus, é que com as aulas e o incentivo da senhora também, me ajudou demais. Eu acredito, na verdade, que o bom professor é aquele que sabe exatamente a dificuldade do aluno, que coloca-se no lugar do aluno. Então, quando a senhora disse que passou por um processo de quando chegou o projeto, o TCC seu, e não terminar, e só depois conseguir fazer, eu disse, poxa, então não é só comigo que acontece. Então, foi muito boa a sua dinâmica em sala de aula, na em incentivar, porque é muito importante. O aluno ele se sente acolhido. E eu me senti, na verdade, acolhida. E eu consegui fazer, graças a Deus, o projeto. Não sei se saiu da forma como a senhora queria, nem da forma que a senhora esperava, mas o que eu pude fazer, eu fiz. Então, eu acredito que eu não tenho o que sugerir de melhoria, porque eu acredito que a senhora, de verdade mesmo, professora, muito obrigada por tudo que a senhora fez por mim nesse período e pela gente, né, do curso. Que agora já não é um bicho de sete cabeças o TCC, né? Que antes eu dizia, meu Deus, o TCC é um bicho de sete cabeças. Mas quando você aprende a fazer um projeto, aprende a desenvolver o projeto, o TCC ainda é um pouquinho difícil, mas você ainda tem uma base daquilo que você fez no projeto de TCC. Isso é muito bom. Pronto, é isso que eu Ô, quero Ju, falar. fez o que eu esperava, sim, querida. Claro que fez. E você fez, né? Você não pode se esquecer disso, que quem fez foi você, né? O que é muito legal. E ficou muito interessante seu trabalho. Todos os trabalhos ficaram extremamente interessantes. Acho que o segredo de a gente construir um bom trabalho é, de fato, a gente trabalhar com alguma coisa que seja pessoal. E eu acho que todos vocês buscaram, pelo menos, alguma coisa com a qual vocês estavam preocupados, né? Então, isso foi muito legal. E eu estava vendo a apresentação de vocês, eu falei, gente, será que eu vou ter outra turma boa igual a essa? Né? Que, por acaso, eu dei sorte com vocês também, porque todos vocês foram excelentes alunos, né? Durante o curso e extremamente preocupados em fazer, né, a tarefa que foi colocada para vocês. Tá bom, Ju? O seu trabalho ficou muito legal, meu anjo. Muito legal. A gente vê que existe uma literatura a respeito desse assunto, mas é uma literatura muito escassa, né? Você mesmo, você teve a possibilidade de pesquisar vários outros trabalhos, mas você viu que esse assunto não é abordado da forma como deveria. Você concorda comigo? Tá fechado o microfone. Né? Então, parabéns a você também, meu anjo. Obrigada pelas suas considerações. No próximo semestre, eu acho que eu vou só incluir mais um pouco sobre português instrumental, né?
Lu, Cauânia, vocês querem falar alguma coisa? Professora, assim, a cadeira foi bastante relevante e vai ser, porque, assim, você diz, a senhora deu um tiro e matou dois coelhos, porque literalmente fez a gente progredir no conhecimento científico e meio que a gente já tem uma ideia de como ter um TCC. Para algumas pessoas que vão progredir nessa área, já tem praticamente um pronto, só guardar na gaveta. E eu tenho a agradecer à senhora pelas orientações até pré-aula, né? Que a senhora estava se disponibilizar lá na sala. E o único ponto negativo que eu achei da cadeira é que foi bem pouco tempo para elaborar uma atividade dessa. Além de cair alguns empecilhos nas terças-feiras, que atrasavam nossos encontros. E, assim, eu falo pela minha experiência, que eu me senti nervoso durante a apresentação. Foi pouco tempo, né? Foi pouco tempo. Eu senti que precisava de mais. E assim, Mas, né? Luiz, foi impressionante como seu trabalho, todos os trabalhos foram excelentes. Mas como você apresentou em todas as aulas, né? Praticamente, deu para ver o progresso. Aí eu estava admirada com sua apresentação. Admirada mesmo, de todos. Mas eu falo assim, especificamente você, porque eu vi você cada passo, né? Não é verdade? E eu quase pedi para você colocar aquela. Como que é o nome da árvore? Agora eu esqueci. Como que é o nome da. A questão do pensamento, né? Como que é o nome? Agora eu esqueci o nome da ferramenta. Mapa mental. Árvore de ideias. Isso, árvore de ideias. Eu quase pedi para você colocar árvore de ideias, mas vocês veem também como é interessante, né? A árvore de ideias, ela ajuda a gente a organizar o pensamento, né? As informações, porque, em especial no seu caso, Luiz, nossa, quantas informações, né? Você apresentou dentro do seu trabalho. A árvore de ideias, ela ajuda, mas às vezes a gente precisa de fazer os slides, não é verdade? E assim, uma coisa que eu ter feito desenvolvido uma metodologia e a senhora disse que eu deveria pelo menos ver como funciona essa ferramenta para depois como se aplica. E foi um ponto que não deu bastante no final. A palavra que eu tenho está cortando, Lu. Mas, gente, o que eu quero falar para vocês, né, caso vocês não tenham estado no último encontro, é que a metodologia científica, uma vez que vocês desenvolvem essa habilidade de aplicar, né, essa metodologia científica, vocês vão estar usando isso para o resto da vida de vocês, em especial dentro do ambiente de trabalho de vocês, mas não somente. Né? Por exemplo, se você está com processo na justiça, a gente pode pesquisar sobre aquele assunto, coisas, né, no seu cotidiano, por exemplo, sobre alimentação. Então, a metodologia científica ela é extremamente relevante para a nossa vida, mas, em especial, dentro do ambiente de trabalho. Porque quando vocês estiverem dentro da empresa, no TCC vocês estão abordando um único problema, né? Mas quando vocês estiverem lá dentro do ambiente de trabalho de vocês, serão, né, problemas praticamente todos os dias. E aí, como que vocês vão resolver esses problemas? Alguns dos problemas vocês vão conseguir resolver com muita tranquilidade, mas outros não, né? Para outros problemas, vocês vão precisar ter que pesquisar, se aprofundar, descobrir, né, como outros autores resolveram aquele mesmo problema ou problemas parecidos, né, e pensar em uma adaptação para aquele caso específico. Então, a metodologia científica, ela é, sim, muito, muito útil, né? E eu espero que vocês utilizem
esse conhecimento para enriquecer enriquecer a habilidade de vocês, tá certo? Cal, você quer falar? Acho que ela já não está mais aqui. Estou aqui, professora. Nada, só agradecer mesmo pelo conhecimento. Eu amei cada pedacinho que fez parte, né? Principalmente as fichas de catalogação, que eu venho de outra faculdade, lá não tem isso. Eu achei muito útil, porque depois, se eu quiser revisar o assunto ou alguma coisa, é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Então, muito obrigada por isso. Você acredita que eu passei a usar também as fichas? Dá um trabalho enorme para fazer, né? Mas vale a pena, porque depois a gente tem guardado, né? Isso, aí depois, se E você antes quiser eu também não revisar, usava. muito simples depois, se você quiser revisar, é muito simples. Eu amei, essa eu não sabia, eu Muito aprendi simples. aqui, foi muito útil. Ajuda muito. Tem que agradecer a autora do nosso material de aula, né? Que ela que passou esse conhecimento para a gente. Muito Não é bom. verdade? Então tá, gente, queria agradecer vocês mais uma vez, parabenizar a todos pelos trabalhos, todos os trabalhos foram excelentes, né? E agradecer pela dedicação de vocês à disciplina e queria desejar para vocês um ótimo recesso, né? Um ótimo repouso. Aproveitem para descansar, porque semestre que vem mais excesso de atividade, né? Então é isso, queridos. Vou tentar corrigir, todos vocês já estão aprovados, tá bom? Mas vou tentar corrigir o trabalho de vocês rapidinho, para dar as notas rápido. E é isso, tá bom, gente? Desejo um ótimo descanso para todos vocês. E participem da disciplina Organização do Trabalho, tá bom? Já que essa disciplina vocês falaram, eu esqueci. Essa disciplina é do 6º, do 7º. Isso, do certo. Organização do Isso, trabalho. 7º período. 7º período. Então, vocês já podem fazer a organização do trabalho. Façam, tá, gente? É interessante também. Tá bom? Aí eu vejo vocês, então, semestre. Eu já fiz com a senhora. Você já fez? Foi, não. Foi no remoto. Remoto, né? Eu não gostei muito, não, de dar aula remotamente. Prefiro pessoalmente, né? Mas é bom que a gente ganhou uma série de ferramentas que antes a gente não tinha, né? Hoje, por exemplo, a gente pode estar fazendo a avaliação assim, online, né? Então, trouxe coisas boas. Então, tá, gente. Um grande beijo para vocês. Tchau, professora. Um bom final de semana. E até mais, quando a gente tiver a oportunidade de fazer a senhora ser novamente a professora nossa em alguma matéria. Espero que sim. Espero que sim. Então tá, meus amigos. Vou liberar vocês, então. Um beijo. Boas férias para vocês. A senhora também.